A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em Levítico no capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula, ou empola branca que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pele na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará. E eis que se a praga do seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o apostema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote, para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote examinará. E eis que se a apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação de carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver aos olhos do sacerdote. Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarar-lo-á imundo, e a carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sará. E em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando o vermelho, mostrar-se-á então o sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, e pelo apostema brotou. E o sacerdote vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mais encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimaduras de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela aparecer mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é.
Mas se a empola parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é de queimadura. E quando o homem ou a mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba é. Mas o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga de tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo nem tinha, parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará tinha, e o sacerdote segunda vez o encerrará, o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha depois da sua purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando ao homem ou mulher tiver empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecer empolas recolhidas, branca, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-o a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá os lábios superior, e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em algumas vestes houver praga de lepra, ou em vestes de lã, ou em vestes de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga nas vestes, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará as coisas que têm a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e encerrará a segunda vez por 7 dias. E o sacerdote examinando a praga depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo as queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em toda parte.
Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido, e se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas se a veste do fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra das vestes de lã, de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo. A lei acerca do leproso depois de sarado. Capítulo 14 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e insopo. E mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o insopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se levará as suas vestes e rapará todo o seu pelo, e lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 carneiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante ao Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e a oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante ao Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará o sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante ao Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daqueles que têm de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o seu dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar a sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite.
e 2 rolas e 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, das quais uma será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante ao Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, com oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante ao Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra na alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele que for à casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despeje a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga na parede da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, a parede e parecem mais profunda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga na parede da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e porão nos lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, e eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote entrar e examinando, e eis que se a praga na casa não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará numa vasilha de barro sobre as águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim, e aves vivas, e molhará na ave degolada,
e, e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda praga de lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e do apostemas e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. A imundícia do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será em sua imundícia por causa do seu fluxo, e a sua carne vaza o seu fluxo. E se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. Toda coisa em que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem o fluxo, lavará sua veste e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará estes as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Aquele que a lavar, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele que tem em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-á 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e virá ao sacerdote, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado, e a outra para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante ao Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água, e serão imundo até a tarde. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. E tudo aquilo sobre que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que a assentar será imundo. E qualquer que a tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se estiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que se deitar será imunda.
Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, da sua imundícia, será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre a que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. Todas as coisas sobre a que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e os trarás aos sacerdotes à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante ao Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morra nas suas imundícias. Contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daqueles que têm o fluxo, e daqueles de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deitar com a mulher imunda. Amém, e amém, e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.